galera, beleza? Boa noite a todos, meu nome é Felipe, especialista em timing de entrada, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Hertz, como utilizar ele para operar com mais segurança. Vamos lá, já vamos começar aqui e trazer alguns conteúdos para vocês. Vamos fazer aqui essa aula para tirar uma dúvida de uma vez por todas, né? Por que a gente usa o Hertz? Para que a gente transforma ele? Por que a gente pega o gráfico temporal e transforma ele em gráfico atemporal? Por que a gente pega o gráfico de minutos e joga ele para pequenos blocos, né, de Renko? Existem vários motivos. Alguns deles eu falei na aula passada, vou estar repetindo nessa aula também, porque são conceitos importantes que vão trazer ali um alicerce para você conseguir entender melhor e entender como que isso pode trazer para a gente mais precisão, que é a palavra-chave aqui. Minha especialidade é em time de entrada. Eu gosto de pegar o melhor preço para comprar, o melhor preço para vender. Eu e o resto do mundo, né? O resto de todos os traders que eu conheço. Agora, como a gente fazer isso? Então, para a gente ter essa precisão toda, a gente precisa deixar as ferramentas precisas. Não tem como você ter uma excelente precisão com uma ferramenta que não é de precisão. Então, vamos deixar aqui as ferramentas adaptadas para ter o máximo de precisão possível. Então, vamos pegar aqui alguns conceitos rápidos. Eu sei que bastante pessoas conhecem esses conceitos aqui, mas vamos dar uma nivelada geral, só para vocês entenderem o seguinte: o que você aprende em qualquer lugar por aí, aprendendo isso em qualquer lugar por aí, quais são os desafios e como que a FPLM resolveu isso. Entendeu? Então, isso que eu vou passar aqui, ó, agora, não é um segredo para ninguém, isso aqui. Agora, como resolver isso, aí a nossa tecnologia vem para atuar, certo? Então, vamos lá. Tendência. Vamos pegar rapidão o que é um conceito de tendência. Tendência é o seguinte: na estatística, ou na análise de preço, tendência é para algo que venha a se repetir. Então, pode ser na moda também, algo está em tendência. O que é uma tendência? Tendência é aquilo que mais está aparecendo para aquele momento. Então, tendência é algo que tende a se repetir. Então, por que quando a gente vai estudar análise de preço, a gente foca tanto em entender o que é uma tendência? Porque se você entende o que é uma tendência e você define que aquele ativo está em uma tendência de alta, esse ativo ele tende a continuar a alta. Ou se está numa tendência de queda, ele tende a continuar a queda. Então, a tendência é importante por quê? Porque a gente quer encontrar um próximo passo para acertar aquele trade. A definição mais simples de todas de tendência é a gente ter o preço fazendo um fundo e depois na sequência outro fundo. Então, assim, ó, um fundo maior do que o outro. Ou seja, o preço está subindo com preços que estão se renovando cada vez mais alto. Então, esse F aqui, ó, é de fundo, tá? E, juntamente a isso, tem que ter também topos indo junto. Então, se você tem fundo acima de fundo e topo acima de topo, você está tendo o preço indo para aquele lado. Beleza. Serve a mesma coisa para baixo. Você tem topos abaixo de topos. Então, tem uma máxima, o preço caiu, voltou um pouquinho, fez um novo topo, está mais baixo que o topo anterior, fez o fundo aqui, fez um fundo mais para baixo, a gente pode ter uma tendência de queda. Essa é a definição mais geral de tendência para vocês começarem a entender. Beleza. O próximo passo é, se não é tendência, é o quê? Lateral. Então, por exemplo, fez um fundo. O próximo fundo já não está mais para cima. Esse fundo está mais para baixo. Contando a partir desse fundo aqui, ele está mais para baixo. Então, já não é uma tendência para alta. Porque se tem um fundo, não está mais para cima esse fundo, ele está mais para baixo. Aí você pega aqui, o topo está acima do topo anterior? Tá. Só que pelo esse fundo não estar para cima do outro, a gente não tem uma definição de tendência aqui, certo? Qual é o grande problema? Qual é o grande desafio? Aonde que o trader entra? Primeiro de tudo, ter uma percepção para conseguir definir se o ativo está mais para tendência ou mais para lateral. E a gente consegue resolver isso com mapeamento. Com as probabilidades das maps, a gente já consegue separar o que é tendência, o que é lateralização, e quando operar tendência e quando operar lateralização. Isso já vai te
tirar de um monte de cilada e vocês já vão entendendo por quê. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Vamos pegar aqui a teoria, ó, esse T aqui é a teoria operacional da tendência. Esse RT aqui é essa linha se referindo ao rompimento desse topo. Então é o seguinte, vamos trazer uma lógica operacional para o que pode existir de possíveis operações e possíveis margens para que a gente possa fazer um clique e lucrar. Se fundo para cima de fundo, ó, vamos fazer o exemplo daqui para frente, tudo em alta, tá, pessoal? Tudo que eu falar vale para alta e vale para queda. Só que para facilitar, a partir de agora eu vou falar tudo para alta, tá? Então faz de conta o seguinte, a gente definiu um fundo aqui, subiu, fez um topo, desceu, fez um fundo. O que já vem na sua cabeça? Se for uma tendência, esse topo aqui vai ser mais alto lá no futuro. Então, se ele está tendo fundo para cima de fundo, o topo, teoricamente, tem que ser mais para cima também. Então, o que o trader normalmente busca? Ele busca esse. Ora, se eu sei que o fundo está para cima do fundo e uma tendência tem um topo para cima do topo, uma coisa é fazer um topo mais para cima. E aí, essa linha tracejada aqui, ó, é o que delimita esse topo. E aí a gente tem uma operação de rompimento desse topo. Quando você vai buscar tendências, você está buscando o quê? Um operacional que pega essa fatia aqui, ó, um rompimento de um ponto anterior que continue para aquele lado. Essa é a essência operacional de uma tendência. Existem aprofundamentos dessa tendência. Felipe, eu não vou ficar comprando em qualquer topo. E aí entra alguns momentos que a gente pode se aprofundar nisso e deixando isso mais próximo do preciso. Isso só com análise tradicional, tá, pessoal? Mais para frente, daqui a pouquinho eu vou mostrando para vocês como que as ferramentas vão resolver isso para a gente. Então vamos lá. Como que a gente pode pensar ainda na teoria operacional da tendência? Alguns traders mais precavidos, com mais experiência, não vão ficar comprando o rompimento aqui, ó, desse primeiro topo aqui, que é aquela fatia que eu mostrei para vocês. Normalmente, eles vão buscar pela formação do terceiro fundo. Por que isso, Felipe? Porque isso aqui, ó, a partir do momento que você tem um fundo aqui e um fundo aqui, automaticamente você tem uma linha de tendência de alta. Você começa a observar que esse ativo tá assim, ó, querendo pegar para subir. Certo? Então, a partir do momento que ele fez dois fundos aqui, você consegue traçar uma linha que vem por baixo desses dois fundos aqui. A partir do momento que você criou isso, dá para você esperar o quê? Um terceiro fundo, porque aí você consegue ver que realmente isso está segurando. E aí, a partir desse momento que isso está segurando, aí sim fica um pouco mais fácil de perceber que é realmente uma tendência. E aí, normalmente, a gente tenta o terceiro, né? A gente, quando eu falo, pessoal, é a classe trader, tá? Hoje eu não opero mais assim, dessa maneira aqui. Mas isso é a base de que todo mundo que vai começar a estudar vai acabar aprendendo, certo? Então, deixa eu trazendo essa base para vocês, já para vocês já irem ganhando esse tempo. Aí, quando você tem o terceiro fundo aqui, aí sim você vai tentar o quê? Aquela mesma operação de rompimento de um topo, só que esse topo aqui já é o rompimento do segundo topo, tá? Que aí ele já vem aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Você vai pegar essa fatia aqui. Então, dentro da teoria operacional da tendência, vai existir um espaço para você ou tentar pegar nessa LTA, na formação do terceiro fundo, ou no rompimento do segundo topo, lá na frente. Então, você vai pegar aqui nesse comecinho, ou você vai pegar aqui. Por quê? Porque se você pegar aqui e não subir, o stop está abaixo da LTA. Se você comprar aqui e não subir, o stop está abaixo da LTA. Então, você tem pelo menos uma linha que vai te ajudar
a saber se você tem que sair ou não. Ou vai ficar abaixo da LTA ou abaixo do último topo, certo? Beleza. Lógico que não vai sair comprando, né? Aqui, aí que entra. Você não vai sair comprando do nada. Vai existir outras confirmações ali que se aproximam da parte quantitativa, que se aproximam ali do que a gente mais busca, que é o quê? Um comportamento de volume. O problema é que esse volume ali ele vai estar condensado em uma barra e você vai conseguir enxergar isso muito depois que já rompeu. Então, o que acontece? Para esse rompimento ser um rompimento bom, normalmente ele vai ter que estar numa LTA, vai ter que estar para cima de alguma média para trazer essa inclinação, e o rompimento disso aqui vai ser com um candle grande e com volume. Esse é um rompimento clássico. Depois do terceiro toque na LTA, passando o topo, candle grande, volume identificado. E além, depois disso também, você vai ter ali um possível reteste, que é uma voltinha aqui, ele não vai passar essa linha e continuar andando. Então esse é o jeito classicão de uma maneira de pegar tendência. Você vai pegar essa fatia aqui. Certo? Beleza. Uma coisa que eu não me conformava muito quando eu via isso aqui, eu ficava tentando entender assim, poxa, se eu não tem nada que já vem me falando que é uma tendência daqui, ó, que eu não precisasse de um outro fundo, ou que quando esse fundo assim formasse, ele já me falasse com agilidade, ou não poderia estar comprando por aqui? Por que se é uma alta eu tenho que comprar aqui? Por que eu tenho que esperar tudo isso? Vinha aqueles pensamentos. Ou, será que esse vai segurar mesmo ou não? E a gente começa a criar alguns ICs aqui e a gente já vai falando deles. Uma outra possibilidade de operação é também a teoria de trade, né? Da teoria de operação lateral. O que é o estilo de operação lateral? O estilo de operação lateral é quando você identifica que ele não está numa tendência, e a partir do momento que você entende que ele não está numa tendência, o que dá para você tentar buscar? Justamente esse ponto aqui, ó, de troca de direção. Então, ao invés de, por exemplo, vir aqui e comprar num rompimento de um topo anterior, tudo bem que aqui estaria errado, porque esse fundo está mais baixo, mas em vez de comprar lá, quando você identifica que não está numa tendência, há a possibilidade de tentar pegar aqui embaixo. Ó. E esse movimento ele é muito bom. Por quê? Ele é grande. Ele é lá da origem e vira. Certo? Normalmente, quem faz mais isso aqui, vocês já vão entender por quê, é quem opera dólar. Ou quem opera dólar, vocês vão ouvir falar assim, se você pegar qualquer trader, qualquer lugar, sentar para tomar um café, qualquer coisa. Se ele falar, eu sou operador de dólar, vocês vão ver ele falando assim, eu curto mais reversão ou inversão. Se você vê que ele é mais operador de índice, você vai falar, eu gosto mais de operar a favor da tendência. Isso assim, não estou generalizando, mas é uma grande maioria. Por quê? Tem uma lógica nisso. O dólar, vocês vão entender justamente vendo o Hertz, que ele é um ativo mais comportado. O índice é um ativo mais volátil. Então, tem mais amplitude. Se ele está subindo, ainda tem mais espaço para subir. Já o dólar, se ele está subindo, tem que ficar esperto, porque logo ele pode reverter. Então, dependendo do ativo que você vai operar, o Hertz vai mostrar para a gente também o que dá para focar mais. Mais tendência, mais reversão. Por isso que ele é importante também para isso, certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem os possíveis estilos de trade que eu falei para vocês, existem algumas coisas que acabam não rolando, não dando certo. Então eu coloquei até aqui a reciclagem do operacional de tendência. Por quê? O que vai acontecer aqui? Pode acontecer de você ver que é uma tendência, comprar aqui e preço cair. Mas estava uma LTA, estava tudo apontando para cima. Não foi. Aqui na hora do rompimento, mesmo às vezes esperando ali o volume evidente e tal, passa ali do jeito que você viu no livro certinho e tal, você vai romper o topo. Comprou, era só subir,
volta. Por que isso acontece? Existem momentos que vão dar certo e momentos que não vai dar certo. Isso é um problema. Por quê? Porque você não consegue aprender com o seu erro. Você vê que às vezes a teoria está dando certo, às vezes a teoria não está dando certo e não consegue entender por que, que às vezes não está dando certo. E o grande segredo do nosso progresso, da nossa linha de pesquisa, e para a gente chegar até onde a gente chegou, é entender por que, que as vezes erradas davam errado. Porque não adianta nada você tomar um loss, não adianta nada você errar um trade e não saber por que, que você errou. No dia seguinte dá certo, no dia seguinte dá errado e você não consegue modificar nada disso. Então, é importante saber o que pode dar errado. E aí, entendendo o que pode dar errado, você vai atrás da solução para isso dar certo. Beleza? Outra reciclagem aqui do operacional lateral. Qual que é o problema de tentar buscar uma reversão? O problema é o seguinte, você fez um fundo aqui, né? Aí fez um topo. Aí começou a fazer um fundo anterior. Aí você vê, ó, já está para baixo do fundo anterior. Então, tendência para cima não é. Aí você vai tenta comprar aqui, antecipando essa volta. Antecipando ela. E aí quando você clica para tentar antecipar, para você pegar o quê? Justamente essa troca da direção, ele continua caindo. Isso aqui é tão ruim quanto errar um rompimento. Às vezes isso aqui é até pior. Por quê? Se você compra aqui e não estopa, e aí você fica pensando, acho que agora eu vou acertar. Aí você compra de novo e não estopa. E aí você compra de novo e não estopa. Aí você compra de novo e não estopa. Compra de novo e não estopa. Velho, isso vai infinito e só para quando te tirar da corretora. Em 2019, meu maior loss foi assim. Antes de conhecer as ferramentas, antes de estar no projeto junto com o Fernão, meu maior loss foi assim. Tentando encontrar a troca da direção, errei e fui atrás do Fernão para conversar sobre o que a gente vai conversar hoje. Ele me apresentou o que eu estou passando para vocês hoje. Inclusive, ele desenhou isso aqui num papel para mim. Hoje eu estou transmitindo, anos depois, esse conhecimento para vocês. Um dia ele sentou lá com todo mundo e rabiscou no papel, fez todo mundo sentar em volta. Ó, presta atenção, vocês precisam entender isso aqui. Então, é um conhecimento aí passando de pessoas para pessoas. Certo? Alguém já tomou um loss tentando uma inversão? Fala para mim. Ou alguém já tentou um loss buscando um rompimento? Fala para mim. É natural, tá? Todo trader que se preze, que está em busca de um operacional, já passou por isso, certo? O que eu estou fazendo aqui para vocês é ajudando a parar de passar ou encurtando a caminhada de quem não passou. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Estão vivos? Já. Então, beleza. Vamos lá. Então, vamos entender agora algumas coisas que a gente começa pelo Hertz e ele vai ajustando todo o restante para a gente. Então, por que a gente vai colocar as ferramentas aqui? Para resolver essas coisas que a gente está conversando. Então, vamos por aqui o Hertz. Só uma outra coisa que eu queria passar para vocês, um resumo, né? O Hertz, ele vem para adequar, né? Igual eu falei, baseado nele, a gente vai buscando o restante. Então, a gente precisa adequar as coisas para encontrar aquilo que a gente quer. Se eu falar para vocês que dá para a gente se adequar ao mercado só para pegar as melhores reversões, ou se adequar ao mercado só para pegar os melhores rompimentos. Tem como, Felipe? Tem. Então escreve duvido aí no chat, vai. Escreve duvido. Quero ver então, Felipe. Vamos lá, vamos estudando junto aqui. Ó, primeiro passo, pessoal. Então vai, manda um truco aí. Deixa eu ver se vocês estão online mesmo. Ó, primeiro passo, pessoal. Vamos transformar um gráfico de minutos. Então vai, põe aí. Vamos lá, vamos colocar um gráfico de minutos. Esse gráfico de minutos, ele vai ser transformado para um gráfico atemporal. Vocês já vão entender por quê. Eu vou explicar aqui para vocês essa operação aqui, ó. No dia 12 do 1, foi PMI, eram 10h30, quando saiu o PMI. Vou trazer aqui o contexto. Vou trazer aqui o contexto para vocês entenderem, tá?
Esse dia aqui é o dólar, e aí foi PMI. PMI, naquele dia, ele estava fazendo drive, ele estava fazendo preço. Para quê? Estava rolando uma pressão para começar a queda de juros lá nos Estados Unidos. Então, se vocês pegarem e começarem a ler o macro, o que está acontecendo, vocês vão ver que nos Estados Unidos, aqui é uma parte mais macro para vocês se contextualizarem, tá, pessoal? A gente não opera setup. Ah, comprei um 2, 3 e já. A gente sempre vai pegar o que a gente está visualizando e colocando dentro de um cenário. Nós somos muito bons de fazer isso. Nós, que eu falo agora, é todos vocês, seres humanos de forma geral, a gente consegue ter essa capacidade de pegar algo único e colocar dentro de um cenário. Não precisa ficar fazendo setup igual uma indústria, igual uma fábrica de repetição. Não. Vamos pensar. Ó, PMI, nesse dia, ele estava fazendo preço e veio abaixo. Esse indicador econômico vindo abaixo, o que acontece? Traz uma perspectiva de não inflação. Se vem uma perspectiva de não inflação, já dá espaço para o Banco Central americano ter argumentos ou ter rumores de baixar juros. Se baixa juros, o que acontece? Diminui o prêmio. Então, quem compra renda fixa lá, diminui o prêmio, porque o cara vai baixar os juros. Quando sai um indicador desse ligado diretamente para aquele momento e está rolando essa possível mudança de direção, os gestores, né, o dinheiro, ele está se movendo de um ativo para o outro. E essa baixa de juros, pro momento, o mercado ele antecipa. Se baixa juros, desvaloriza o dólar. Então, se desvaloriza o dólar, o que acontece? A paridade que a gente está operando aqui, dólar versus real, cai. O dólar fica mais barato para a gente, o real fica mais forte perante ele. Então, a gente estava só esperando o PMI para ver se ia vir acima ou abaixo. Veio abaixo. Então, a gente já estava com pensamento para queda devido ao macro. Então, primeiro ponto. Aqui foi quando eu perguntei, quem que fez essa operação? Aí, alguém fez aí essa venda? Alguém conseguiu ler? Aí, sim, eu. 6 pontos. O Felipe falou que não ia passar na I2. Ó, Felipe, agora com vocês eu tenho noção o quanto que eu estava me expondo ao mercado de forma letal. Agora acompanhando vocês, é até constrangedor imaginar a exposição passada. As ferramentas são surreal. Desci vendido. Comprei, obrigado. Então, assim, essa operação que foi nesse dia aqui, eu vou trazer para vocês que vai ficar bem fácil de ver com o que eu quero mostrar hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Contextualizei o dia. Mostrei que foi um dia que foi uma visualização fácil de ser entendida. Um monte de gente pegou no momento que eu perguntei. Não é uma sala de call, então eu não falo vende 1, 2, 3 e já. Todo mundo leu a mesma coisa que vocês vão ler aqui e pegou o trade, tá? Então, quem colocou ali estava com a gente lendo junto. Primeiro passo, vamos pegar aqui, transformar esse Hertz para Renko. Por que eu fui mostrar aquele dia lá? Porque para a gente conseguir ver aquele exemplo, foi dia 12. É importante que a gente venha aqui no dia 12 e veja como que estava o Hertz no dia 12. Então, ó, na frequência de conforto, estava no 5. Na frequência macro, estava no 8. Então, para operar, a gente vai usar predominantemente a frequência de conforto. Então, o 5R. E para reversões, é melhor a gente usar a frequência macro. Já vou antecipar uma coisa para vocês. Pegar a reversão. Então, lembra que eu falei aqui, ó? Que pegando uma inversão foi o meu maior loss. Depois desse dia, depois que eu comecei o projeto com o Fernão, virou uma obsessão minha entender perfeitamente quais são as inversões seguras. Por quê? Aquele tinha sido o meu maior erro, então eu queria resolver isso de uma vez por todas. Então, dentro do nosso módulo operacional, eu dedico 2 partes de 3 só explicando o que é uma inversão segura. E uma das coisas que deixa a inversão mais segura é a gente usar o Renko macro. Por quê? Porque para você fazer um trade de reversão, existe um bom no dia, que é
a mínima ou a máxima. O resto, ele está rompendo máxima, rompendo mínima, rompendo máxima, rompendo mínima, rompendo máxima, rompendo mínima, rompendo máxima, rompendo mínima. Então, para você ser um cara bom de fazer um trade de inversão, você tem um tiro. É como se fosse um sniper. Já que as maiores oportunidades em número vão estar em tendência, na frequência de conforto, a gente vai focar em operar a tendência. Por quê? Porque é onde tem mais chance. Máxima e mínima só existe uma no dia. Então, pega a frequência do conforto aqui e foca em todo o conhecimento de tendência que vocês já tiveram na vida e junta com o que eu vou falar hoje. E para pegar a reversão, aí a gente vai olhar a frequência macro. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês aqui a frequência de conforto, que é o 5R. Então, eu peguei dólar 5 minutos, ele transformou para mim 5. E aqui nesse dia, no dia 12, ele estava, aqui está 7, mas ele estava 8, ó. No dia 12, ele estava 8. Ó, nesse horário aqui, ó. Certo? Beleza. Então, vamos pegar e colocar 5R. E aí, aqui, ó, nessa queda, dá para visualizar bem aquele desenho que eu fiz de topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Vou deixar uma aqui, ó, só preço, e coloquei uma ferramenta do próprio Profit, que é a ferramenta de topos e fundos. Então, o Tzinho ali, ó, ele marca o topo, o Fzinho, ele marca o fundo. Ali ele marca o topo, aqui o fundo, o topo, o fundo. E ele faz essa linha aqui, ó, igualzinha àquela que eu desenhei. Em vez de você olhar para o Renko como se fosse esses quadrados e tentar entender o balanço dele e tal, para agora, pense o seguinte, é a forma mais fácil possível de você ver a teoria acontecendo. É a forma mais fácil possível de você encontrar os topos e os fundos. O bom da gente deixar num gráfico atemporal é que ou o preço está caindo ou está subindo, que é o que realmente importa para a gente. Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui. Ó. Vamos pegar uma leitura de topo a partir desse topo, descer até esse fundo, subir até esse topo. E o que daria para a gente imaginar que pudesse acontecer aqui embaixo? Se eu tenho topo menor que o topo anterior e um fundo aqui embaixo, eu posso mensurar que isso pode ser uma tendência. E aí, daria para tentar pegar esse movimento aqui, ó, que é aquele pedaço que eu falei para vocês. Agora, não dá para a gente ficar nessa de, e aí, será que eu vou vender, vai dar certo ou vai dar errado? Só olhar o preço e pronto. Então, aqui entra uma ferramenta que vocês vão utilizar durante o evento, que não é um setup, presta atenção. É uma forma da gente quantificar aquilo que a gente deseja visualizar e com isso a gente confirma aquilo. Então precisa ser algo que esteja dentro de um contexto e baseado nesse contexto, baseado nas maps, daqui a pouco eu vou colocar as maps, vai facilitar para a gente ter um entendimento de rompimento ou não. Então já vou antecipar esse conteúdo aqui com vocês, porque lá durante o evento vão ter outros conteúdos e esse aqui vai ser um que a gente vai ver lá no dia da aula prática, que vai ser na quinta tarde. Não lembro que dia em número que é, mas vai ser numa quinta tarde. Que é o seguinte, tá vendo que aqui tem um fundo? Lembra daquele fundo anotadinho aqui? Então a gente tem a tendência, subiu, ele fez esse fundo e a gente deseja saber se vai romper esse fundo ou não. Ao invés da gente ver uma barra grande de volume passando para esperar o rompimento, a gente consegue ter uma base se isso vai ser rompido ou não, se aqui, ó, no nível de 3,5 da ferramenta, ó, tiver vindo para baixo também. Deixa eu deixar isso aqui maiorzão para vocês enxergar, ó. Tá vendo que aqui tem um nível de 3,5? Esse é um nível que a gente considera que realmente tem fluxo, tem parte quantitativa falando, opa, a venda tá forte. Aí você tem venda forte passando de um fundo. Esse nível aqui, com a ferramenta para baixo do 3,5, tem condições de
rompimento. Isso vai ajudar a gente tirar um e se da frente. Lembra aquele, e se eu comprar e não romper? Aqui você tem força te mostrando se vai ou não. Se a ferramenta está apontando para baixo e tem vendas, porque às vezes o preço pode ir com ela verde e não passar o 3,5. E aí você fala, opa, peraí, ainda não está para romper, opa, calma. Aí depois, se passar, a gente consegue ver. Então, no fundo exato, dá para ver o rompimento. Agora, vamos pegar o que aconteceu aqui no gráfico temporal. Essa venda aqui foi a que todo mundo pegou. Aquela que eu mostrei do print, foi essa. Vamos ver o que estava rolando no gráfico temporal nesse momento, ó. 10 e 20. 10 e pouquinho ali, peraí, vamos no dia 12. Olha lá. No rompimento ali, ele desceu tão rápido que a mínima que tinha segurando estava ainda aqui, ele abriu ali em cima e ele foi fechar o candle gigantão lá para baixo. Não é um candle elefante, porque apesar dele ser grande, ele não vem até o finalzão aqui, mas pela velocidade aqui, pelo rompimento, muita gente, inclusive eu, antes de ter as ferramentas, teria vendido nessa mínima aqui. Sendo que a venda, a gente conseguiu com segurança vender lá naquele topo determinado. Então, ficou tudo isso preso de informação e o preço não veio. Aí, se você pegar e colocar, por exemplo, a ferramenta FPLM em gráfico temporal, o que vai acontecer? Ó, ela estava vendedora? Estava vendedora. Só que, gente, olha como fica. Ela não fica naquele jeito retinho. Por que não fica naquele jeito retinho? Porque tem um monte de informação presa aqui e a ferramenta esperando fechar um box para calcular. Então, você perde a principal vantagem de ter agilidade, um dado contínuo, tá no fundo, você sabe cadê o fundo, tá vendo ele passar 3,5 e tem ali algo que te fala que tem força. Outra coisa que vai ajudar a gente, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o dia 22, o dia 12 ainda. Um outro trade que a gente pegou naquele mesmo dia a favor da tendência. Tá vendo aqui, ó, que ele fez isso aqui, ó, topo, lá em cima antes, né? A gente pegou e olhou esse movimento aqui primeiro. Que esse aqui é mais clássico e fácil de ver. Tá igual o meu desenho, né? Aí, ó, esse aqui ele fez um topo, um fundo, um fundo mais para cima, um topo meio igual. Aí aqui você começa a dar aquela bugada na mente, fala, e agora? Esse topo tá menor, mas esse tá meio maior, só que esse fundo tá um pouco maior, isso é uma tendência, não é? O que é isso? Só pelo preço não daria para pegar esse trade. Só que aí eu falo para vocês que a gente pegou essa venda também. Como, Felipe? Se o topo tá meio esquisito, o fundo tá meio de lado, tá um negócio meio não sei o que, parece lateral, como daria para fazer? Por quê? Aí a gente já começa a falar da principal vantagem, que são os atalhos visuais e a língua FPLM. A padronização linguística que a gente tem aqui e a padronização operacional vai arrancar essas coisas que tira a dúvida e deixar aquela regra para todo momento. Adivinha o que estava acontecendo para romper esse fundo? Vai. Adivinha. Vamos pegar lá. Volta aqui. Ó, reparem só. Tá vendo que nesse fundo que ele formou aqui, a mínima dele foi o próprio 3,5 do FPLM? Aí, quando que rompeu esse fundo que foi formado aqui atrás? Só vinha até o 3,5 e não passa. Depois, quando ele realmente passou, a gente pode ter, sim, um nível rompido. O que ajuda a gente nisso? É vender nesse rompimento e sabe que tem uma MAP laranja, já vou mostrar para vocês, laranja inclinada, é uma notícia que já ia trazer o dólar para baixo. Então, você já sabe que tá para queda. Já vou colocar a MAP aqui, vocês vão ver que ela estava laranja, mostrando a tendência para queda. E aí você tem uma ajuda de uma definição de um ponto, você também consegue ir a favor disso. Agora, vamos
Vamos colocar a map aqui, só para vocês verem uma coisa. Tá vendo aqui, ó, que a map ficou laranja? Isso aqui é uma inteligência de mapeamento que já traz para a gente uma noção que o ativo está mais para queda do que para alta. Então, se a map está laranja, trazendo ali uma perspectiva de tendência e você está vendo um rompimento, até um certo tanto, você consegue ir pegando esses movimentos. Vocês já vão entender por que eu falei até um certo tanto. Porque não tem como você pegar rompimentos infinitamente. Uma hora isso para. Que hora que para? Na hora que dá a reversão. Vocês já vão entender. Então, a map vai ajudar. Vocês vão aprender isso no evento. Por que a map vermelha ajuda? Junto com a map vermelha que eu não coloquei, mas tem a The Wall também, que ela vai trazer uma perspectiva para a gente onde esse pullback para continuar a queda. Quer ver? Ó? Vou colocar ela só para vocês sentirem um gostinho. Peraí. Não consigo. Eu era aquelas crianças que fazia a mágica e depois eu já queria contar, sabe? Então, ó, tá vendo aqui, ó, o preço subiu, voltou, ó. Tá vendo essa linha amarela aqui que bate com a linha laranja? Isso é uma previsibilidade da onde vai ser o topo para ele continuar a queda. Então, não foi à toa que esse topo foi formado aqui e caiu. Não foi à toa que esse topo foi formado aqui e caiu. Então, você tem uma map laranja, voltando só na linha amarela da The Wall, que é onde ela vai delimitar o pullback para continuidade. Desceu, voltou, tem uma map laranja, voltou só na The Wall, que é onde ele vai delimitar o pullback para continuar a queda. E assim vai. Até que uma hora isso aqui vai começar a desconfigurar, porque chegou numa região de subpreço. Agora eu pergunto para vocês, vamos olhar a definição de topo e fundo pelo gráfico temporal. A gente conseguiu ver aqui dois rompimentos baseados no FPLM, não precisa aprender ele agora, é um pouco do que vocês vão visualizar. E olha essa definição de fundo e topo aqui, quando a gente olha por um gráfico temporal. Lembra que aqui, ó, esse movimento começou aqui e terminou aqui, certo? Eu consegui demonstrar para vocês, e olha eu aqui vencendo a partida de truco, que durante aquela operação lá, durante essa queda, eu mostrei dois movimentos que eu tinha um porquê de força, um porquê lógico de ir buscando essas quedas. Aqui, se a gente pegar a definição de um topo lá, um fundo aqui, o máximo que talvez a gente faria sem querer era vender nesse candle aqui, porque ele é muito grande. Pá, vendeu na mínima, vendeu no fundo. Daria até para a gente pegar, para mudar a sensibilidade de topo e fundo da ferramenta do Profit, e mudar aqui para 1, que aí ele faz mais topos e fundos mais rápidos, ó. Mas olha que loucura que fica isso. Um lá, um aqui, um lá, um aqui, um lá, um aqui, um aqui, um lá, um aqui. Qual é o topo que eu tenho que olhar? Qual é o fundo que eu tenho que olhar? Tá sem filtro. Tá perdendo um monte de informação aqui no temporal, sendo que a gente consegue deixar aquilo clean e decisivo. Estão entendendo o raciocínio? Agora, para a gente ir encaminhando para o final, deixa eu pegar aqui e vamos falar sobre reversão, tá? Como que a gente operou naquele dia, aquele trade lá? Foi assim. Lembra que eu falei logo no comecinho para vocês buscarem, ó, 5 minutos. Então, vamos pegar aqui o Hertz. Aí a gente olhou que lá no dia 12 estava no 8R, certo? Então, vou pegar aqui, mudar para o 8R. Na visão macro, quando você aumenta o R, quando você coloca, você tem o desconforto, que é o 5, e aí você joga para o 8. O que vai acontecer? Você vai enxergar o ativo mais ainda assim, ó. Mais ainda em V. Ou tá descendo, ou tá subindo. Ou tá descendo, ou tá subindo. Ou tá descendo, ou tá subindo. Então você vai... Quando você aumenta o renco ali, você consegue ver ele mais desse jeito. E ver ele mais desse jeito é propenso para quê? Para a gente poder tentar pegar uma inversão. Mas aqui entra uma regra. Lembra que eu falei que máximas e mínimas só existe uma boa? A gente não pode ficar vendo máxima e mínima em qualquer lugar. E aí, aonde que a gente vai acreditar que
realmente chegou na mínima ou realmente chegou na máxima, e aí eu vou parar de fazer operacional de tendência. Então, ó, no dia 12, que é o que a gente conversou, a gente viu essa queda, essa queda acontecendo. Felipe, dá para ver essa queda no gráfico macro também? No 8R? Dá. As ferramentas vão estar em venda, vão estar rompendo os fundos com ele para baixo do 3,5, vai estar mostrando tudo isso. Só que você consegue otimizar mais tendências usando o próprio renko de conforto, que é o que o Hertz te sugere. É o equilíbrio ali. Se você quer buscar mais reversão, você precisa de mais do que aqui? A gente nem vai olhar tanto, a gente vai olhar, mas não tanto o FPLM. A gente precisa olhar só a MAP predominantemente. Então, chegou aqui em região de I4, que é essa linha roxa de baixo, temos que começar a parar de pensar em tendência. Temos que começar a duvidar que vai ter topo acima, fundo abaixo de fundo, topo abaixo de topo, todo momento. Por quê? Aqui, em probabilidade, não tem muito por que ficar passando, tá? Não tem por que ficar passando, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa macro, alguma coisa assim, e aí você vai estar atento nesse dia e entender que, opa, tem um motivador para ele andar um pouco mais, porque não faz lógica nenhuma um vendedor ficar vendendo barato toda hora, ou um comprador ficar comprando caro toda hora. Então, estatisticamente, chegou aqui, ó, nessa linha roxa, e aí, ou passou da roxa, veio na verdinha aqui, que aí 4 e 5, não tem muito mais por que ficar vendendo. E aí, adivinha onde nós realizamos a operação de venda? A saída foi lá mesmo. Por quê? Eu não preciso esperar ficar um candle positivo para já sair. Eu sei que a grande maioria das vezes não vai romper. Então não tem porque eu ficar esticando. Então eu já posso pensando em saída. Entendeu? Então chegou aqui embaixo, já estou pensando em saída. Ó, se a gente pegar todos esses dias de lá até aqui, ó, raramente vocês vão ver ele passando daqui da S5. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, faz de conta que você vê isso aqui na sua frente. Opa, tem um fundo, subiu, topo maior, fundo maior. É tendência. Pá, vai. Vai achando que é tendência. Na S4, num renko maiorzão, nós vamos evitar a tendência. Nós vamos buscar as ferramentas de força começar a tranquilizar a compra para pegar a venda. Então, como é que vocês acham que esse cara está numa mesa proprietária, fez 7 pilas da mesa proprietária aprovada? Ele entrou com 40 contratos do mini. Então, para ele ter colocado tudo isso, ele tinha muita certeza do que ele estava falando. É o máximo que a mesa proprietária que ele está fazendo libera. Aonde vocês acham que ele vendeu? Na região propensa para venda. Porque pode ter topos e fundos aqui para cima. Quando a gente vai olhar para o gráfico macro, nós não vamos muito acreditar nessa continuidade, tá? Não vamos acreditar que isso vai continuar. É esperar um pouquinho para isso voltar. E aí, para esperar isso voltar, o FPLM vai ser nosso amigo, ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Preço subindo com ele caindo. É uma divergência no FPLM. Ele não vai estar passando 3,5 de cima, porque o 3,5 de cima, lembra que eu falei para vocês que é a urgência para o rompimento? Então, se não está passando o rompimento, não vai romper. Então, é a inversão. Então, dá para a gente fazer isso muito bem, certo? Aí, deixa eu só mostrar mais uma coisa para a gente indo para o final desse vídeo aqui. Nesse dia aqui, ó, se a gente estiver no renko de conforto e tiver uma notícia e tal, Felipe, tá muito inclinado as maps, cara, elas estão bem fortes e tal. Dá para vender pensando numa continuidade, mesmo se o preço estiver na I4? Com muita cautela, tá? Mas no renko de conforto, se tiver numa boa condição e se tiver um cenário propenso para aquele lado e continuando, e não tiver lá perto do extremo do gráfico macro, dá algumas oportunidades de vender mesmo estando aqui embaixo, tá? Porque, lembra que eu falei, reversão boa é uma no dia, certo? Reversão boa a gente tem poucas vezes. Nesse dia seguinte aqui, deixa eu pegar aqui,
Se eu não me engano, foi nesse PC. Ah, aqui. Carregou. Aqui, ó. Olha onde eu fiz a venda. No dia 15. Felipe, qual era o stop ali? Qual era o stop quando você sabe exatamente o ponto de troca de direção? Eu fiz uma venda ali e trouxe 20 pontos para baixo. Baseado em mapeamento. Eu vi que estava tendo topos para cima e fundos descendo. No 5R já estava chegando lá. Só que para me ajudar, nesse dia, eu olhei também o 7R, que era o dia, que era a frequência macro daquele dia. Então ele estava muito próximo do extremo, certo? E também, pelo fato de estar muito próximo do extremo do 7R, que é a frequência macro, nesse dia ele estava no 8, ele foi para o 7, se vocês olharem o Hertz, me deu uma tranquilidade de pegar essa volta. No 5 eu consegui ver ele diminuindo força, peguei aqui o que a gente chama de a asa da mosquita esquerda albina do Himalaia. É um trade que, se você praticamente não tem balanço, é o preço, e a partir daquele preço ele vai a seu favor. Para isso, para essa precisão, pessoal, precisa estar regulado. Precisa estar tudo alinhadinho. Certo? Beleza. Vamos falar um pouco de ações, vai. Se você for pegar uma ação, você vai ter o mesmo raciocínio. Só que em vez de olhar os 5 minutos, depende. Se você for, por exemplo, operar day trade numa ação, você pode até olhar os 5 minutos. Mas normalmente, quem opera ação, como é que faz? Tenta achar um ponto para comprar barato, deixa e esquece. Certo? Normalmente, quem vai operar ação é isso. O cara pegou um preço bom, subiu, soltou. Ótimo. Então você pode fazer o mesmo raciocínio. Vamos pegar aqui, ó, Banco do Brasil, vai. Se eu quero operar mais tendência, eu posso pegar a frequência de conforto aqui, ó, 60 minutos, 18. Se eu quero tentar achar onde que está já ficando caro ou ficando barato para esse ativo, o ideal é a gente buscar a frequência macro, porque quando ele chegar lá no extremo, ele vai começar a lateralizar, ó, para uma possível reversão. Pode ter certeza que essa lateralização aqui foi porque ele bateu no extremo. Por que lateraliza as coisas? Já se perguntaram isso? Por que lateraliza? É porque alguém estava comprando desenfreado e encontrou um obstáculo. Aí pensa, alguém está comprando. Chega num ponto, você tem um obstáculo, você não consegue mais ir, lateraliza. Isso é uma implementação vendedora. Isso é um porquê de mercado. Demorei anos para entender isso. Depois só que eu fiz aquele curso de tesouraria ali, depois que eu fui com o Fernão visitar um fundo de investimento, depois que eu entendi muitos porquês. Então é isso que acontece. Com certeza chegou numa região do extremo e aí tem um vendedor por ali. Ó, vamos por lá, um 28R para a gente buscar um extremo. Olha lá. Batata. Funciona para ações? Funciona para cripto? Funciona para batata futuro, filho. Se você colocar aqui, ó, batata futuro, ó, investe. Deixa eu pegar aqui, ó. Por quê? Porque não é um setup fixo. É entender mercado, é entender os porquês, é sair do achismo. Outra coisa que eu quero passar para vocês, e aí a gente fecha, tá? Sobre as diferenças de ativos. Lembra que eu falei lá no começo que tem gente que fala que o índice ele é mais fácil de operar tendência e tudo mais? Então, uma coisa também que o Hertz ele ajuda a gente visualizar é isso aqui, ó. Então, eu vou colocar, por exemplo, o índice 5 minutos no Hertz. Vou deixar ele num cantinho. E aí, vou colocar aqui também o dólar. Repara uma coisa. Vou pegar aqui, ó, do dia 23 ao dia 8. Ó, do dia 23 ao dia 8. Tá vendo que o índice, aqui tá o índice, aqui tá o dólar. Tá vendo que ele muda mais de frequência? Ó, você vê que tem umas ondinhas maiores, ó. Ó. Tá? Isso aqui quer dizer o quê pra gente?
Anota aí no cantinho. A gente não vai usar tanto isso, mas isso quer dizer assim, ó, esse ativo, apesar de estar regulado pelo Hertz, ele mostra para a gente que é um ativo mais volátil do que esse. Então, se você estiver operando tendência no 17R, você vai ver mais ainda aquilo que eu falei para vocês da tendência. Vai dar para pegar reversão? Vai também, mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, índice 28, vamos ver essa mínima aqui, ó. Muito provavelmente essas mínimas foram em I4 e 5. I4 e 5 bateu, subiu. Só de olhar aqui. Mas só da gente olhar aqui, ó, olhar para o dólar e olhar para o índice, você vê que o índice ele faz mais ondinhas. O Nasdaq, criptos, faz mais ainda. Então é um ativo mais volátil, tá? Parece que trocou muito, mas isso aqui vai trocar, às vezes, uma vez no dia tal, e não necessariamente na hora que você está operando você vai precisar trocar, tá vendo? Ó, no dia mesmo, começou, ele vai ficar até o final praticamente. Então, ó, vamos pegar o índice aqui. Vamos por WIN. Tava quanto? 29, 28? Oxi, pus dólar. Vai. Quem acha que aqui bateu na I4 subiu? Escreve aí. Ha! Por quê? Mínima boa só existe uma. É melhor você buscar na frequência do macro, porque se chegou aqui nesse fundo, rapaz, fica ligeiro que esse negócio quer voltar, tá? Isso é bom para comprar ações e quando chegar lá em cima para vender ações. Ou para quando chegar aqui embaixo, esquece tendência. Vai ficar difícil de operar tendência. Só que por esse ativo ser mais volátil, o que você pode reparar? Que ele vem ó, um pouquinho mais para baixo, ele vem na I4, na I5 aqui, e a MAPS fica um pouquinho mais encurvada, por causa daquilo que eu mostrei. Não descaracteriza em nada o operacional, só ele é um pouco mais esticadinho, certo? Galera, agora é o seguinte, qual a hora de regular o mercado? Abertura. Olhou qual que o Hertz que ele tá, coloca e fica pro dia todo, tá? Ele só vai mudar, gente, se tiver alguma notícia, se tiver alguma coisa, senão o Hertz não vai mudar muito não. Porque o Hertz ele tá medindo aquela loucura das negociações, quem tá comprando, quem tá vendendo, quanto tal, e ele vai trazendo ali pra gente a regulagem. Fora isso, ele não vai ficar trocando muito, tá? E se trocar no meio do dia, tipo, se você tá numa operação, você não precisa mudar. Ah, preciso mudar. Não. Termina a operação, aí você pode trocar. Dificilmente ele vai ficar trocando muito durante o dia. Ele vai pegar o dia, ali da abertura e vai ficar, ó, por exemplo, o dólar. No macro ele ficou no 7 2 dias anteriores. Então não vai ficar alterando toda hora. Ativos muito voláteis, tipo o Nasdaq ou cripto, aí a gente vai definir um horário para medir isso. E aí a gente vai ver isso mais para frente, tá? Nasdaq é muito volátil, em vez de a gente ficar trocando, a gente define um horário e aí vai com esse Hertz o dia todo. Beleza? Então, agora é o seguinte. Essa aula aqui que eu queria trazer para vocês é sobre a importância do Hertz, para vocês entenderem quanto de precisão que a gente tem, como que a gente chega nessa precisão, por que que é importante ter isso. Não é faz tal, cruzou média Tilson, dá uma cambalhota, comprou. Não. A adaptação ao ativo, cada ativo tem seu jeito, cada ativo tem ali seu comportamento, mas inversão e rompimento sempre vai ser inversão e rompimento. Sempre vai ser o operacional que a gente tem para fazer. Tendência sempre vai ser tendência, inversão sempre vai ser inversão. Entendendo esses dois operacionais é a base para tudo. Fez a base para tudo, tá com isso bem definido? Beleza. Aí vocês conseguem chegar igual a galera aqui que tá passando em mesa proprietária rodo. Beleza então, galera. Tá muito tranquilo de passar em mesa. Não é fácil de passar em mesa, mas está sendo fácil passar em mesa com as ferramentas no momento. Muita gente escreve para a gente, fez mais de 3 cursos, 4 cursos. Tenho certeza que tem coisa aqui que vocês nunca viram na vida. Isso é só o aquecimento. Para vocês estarem ali todos já preparados para estar podendo testar na segunda-feira com a gente. Então, segunda-feira, às 19 horas, vai ser nossa primeira live de conteúdo da Semana Fluxo no Gráfico, que a gente vai aprender nomenclatura, MAPS e todos esses conceitos que eu estou passando para vocês mais aprofundado. Beleza, galera? Não percam essa oportunidade de testar. Se vocês na inscrição não entraram no grupo do WhatsApp do evento, entra, tá? Porque aí lá as mensagens não tem jeito de cair no spam ou cair na sua caixa de promoção, aí você não perde nenhuma informação. Então, participa do grupo do WhatsApp
para não ficar de fora, não perder nenhuma informação. Beleza, galera? Fechou então. Vou encerrando aqui. Um grande abraço para vocês. Fui!